Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra. E aqui, o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje, nessa edição solitária, nessa edição única, a nossa edição das 14 horas desta terça-feira, eu quero falar com vocês sobre reuniões da CBF com os clubes que podem mudar o cenário do futebol brasileiro como a gente conhece nas mídias, na TV, na internet, no streaming. Isso pode mudar. Pode mudar. Vocês já sabem qual é a minha linha de raciocínio aqui. Mas se você tem uma opinião formada, já sabe qual é o assunto, comenta aqui embaixo para a gente também dar aquela valorizada na nossa discussão sobre o tema, tá certo? E você que ainda não está inscrito no canal, pense em se inscrever e se tornar um amigo do Memória Alvinegra, rumo a 13.400 inscritos por aqui. Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar de CBF e suas reuniões. Eu poderia começar dizendo aqui que, segundo o portal tal, a notícia foi veiculada e tal, mas eu não posso fazer isso porque eu não sei quem foi que deu a notícia primeiro, eu não sei de quem é o furo jornalístico, porém, eu posso dar o crédito de onde eu vi primeiro. Eu vi primeiro no site do GE que a CBF, em união com os clubes das séries A e B, estão fazendo reuniões para possíveis mudanças de horário nos jogos noturnos do futebol brasileiro, tá? Isso porque, segundo um estudo feito pela entidade máxima do futebol brasileiro, as famílias brasileiras estão abandonando os jogos à noite no estádio. Os estádios estão ficando mais vazios nos horários noturnos dos jogos. Eu vou falar com vocês rapidamente, já já, quais horários que mais incomodam o torcedor brasileiro, que mais afastam o torcedor brasileiro dos estádios, e também vou contar histórias minhas aqui para que a gente possa ilustrar um pouco mais sobre isso. Se bem que quem é inscrito aqui no canal há bastante tempo sabe das aventuras que eu tive saindo de jogos do Botafogo no Newton Santos, principalmente ali entre 2022 e 2023. Tá? Mas eu vou falar primeiramente com vocês sobre essa reunião da CBF. Tá? Essa reunião foi feita pensando na Liga de Clubes. A Liga de Clubes se reuniu com a CBF para conversar sobre interesses da Liga de Clubes que eles estão, sei lá, criando, que eu acredito também que é mais uma aspas que eu trago aqui, né? Eu não acredito que essa liga vai sair, então eles foram conversar sobre a liga que eles estão criando. Tá? Mas entre essas conversas, logicamente, que ia vir também, além da questão financeira, além da questão de transmissão, o horário das transmissões. Tá? E esse estudo que foi feito mostrou que a torcida brasileira está abandonando os jogos no estádio em determinado horário. Quais são esses horários? São os horários de 9h30 da noite, jogos de quarta-feira, e os horários de domingo, 8 horas da noite. Outro horário que também está em xeque é o horário das partidas durante a semana, às 7h30 da noite. Tá? Cada horário tem a sua especificidade. Tá? O horário das 7h30 da noite durante a semana que está em xeque é por conta do motivo de que nenhum torcedor consegue chegar a tempo para um jogo de futebol saindo dos seus trabalhos. E muitos também estão muito cansados de sair dos seus trabalhos e vão direto para casa, né? E não vão no estádio. Então, esse é o primeiro problema do horário das 7h30 da noite. O horário das 21h30 tem a ver com o horário do final da partida. E o horário de domingo, às 20 horas, tem a ver com, pô, amanhã já é segunda. Tem muita gente que chega no estádio às 8 da noite para assistir o jogo, sai às 10, tendo que acordar às 5 da manhã, vai chegar em casa muitas vezes às 1h30 da manhã ou 2 horas da manhã. E aqui vem a parte Leozão e suas experiências. Tá? Entre 2022 e 2023, eu era muito assíduo no estádio Newton Santos, nem
para ficar com a torcida, nem para ficar na arquibancada, mas eu ia trabalhar. Na época, eu estava fazendo trabalhos pontuais para a antiga patrocinadora do Botafogo, a Parimat, tá? E fazendo trabalhos ali, muitas vezes eu tive que pegar, principalmente jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ali em 2023, tá? Sul-Americana também, peguei um jogo ou outro, mas principalmente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E muitos dos jogos eram às 9h30 da noite e o jogo acabava às 23h30, tá? Muitas vezes eu saía do estádio Newton Santos nesse horário e mesmo que eu pegasse táxi, eu chegava em casa 1h da manhã, chegava em casa 1h30. Teve uma vez que eu resolvi usar o transporte público, não o trem, já vou dizer por quê, mas eu resolvi ir de ônibus. Fui até o Norte Shopping, que é perto do estádio Newton Santos, peguei o ônibus para minha cidade, Nova Iguaçu. Sabe que horas eu cheguei no centro de Nova Iguaçu? Eu moro meia hora depois do centro de Nova Iguaçu. Sabe que horas eu cheguei no centro de Nova Iguaçu? 3h da manhã. Isso acabou com o meu dia seguinte, tá? Na questão do trem, o trem muitas vezes, me desculpe aqui, Supervia, a empresa que administra a, a via férrea do Rio de Janeiro, né? Várias vezes eu passei pelo sufoco de, às vezes, chegar sabendo que a Supervia ia ter trem até meia-noite, mas 10 horas da noite estava fechada, né? Então, isso acabou me afastando, tá? Então, são vários motivos que afastaram a torcida brasileira dos estádios de futebol. O principal motivo não é o meu, não é esse o principal motivo da sociedade como um todo. O principal motivo é a violência. As pessoas não se sentem seguras saindo tarde da noite dos estádios, sem pensar primeiramente na segurança de quem realmente precisa, as crianças. Então fica cada vez mais difícil a família inteira ir num jogo, porque fica perigoso para as suas crianças irem ao estádio e saírem em determinado horário, sejam eles 9h30 da noite durante a semana, 11h30 da noite na quarta-feira ou 10 horas da noite no domingo. Não é realmente seguro. Não é só a questão de estrutura, é a questão de segurança familiar também, segurança social. E aqui nesse ponto de segurança social é onde a reunião, para mim, ela termina. Muito legal, polegar para cima, você chegar e dizer: olha, precisamos pensar na segurança pública. Nessa reunião foi determinado que precisávamos ter uma política de segurança pública melhor e mais forte, uma, uma segurança mais forte nos estádios e nos arredores, e também mais transporte público para que a torcida tenha a segurança de sair do estádio e estar dentro do ônibus, sair do estádio e estar dentro do trem rapidamente e com serviço satisfatório ao público, tá? Mas por que para mim a reunião para aqui? Ela para aqui porque temos um grande problema e aqui tropeçamos numa pedra. Direitos de transmissão. Há mais de 30 anos, o futebol brasileiro, nos direitos de transmissão, são acostumados a um horário, 9h30 da noite. Por quê? Porque tem que ser depois da novela, porque tem que ser depois do reality show, ou porque tem que ser antes do reality show, ou porque tem que ser antes da minissérie, ou porque tem que entregar para o jornal da madrugada. Então, aí está o problema. Quando eu falo de direito de transmissão, eu não falo só da Globo, mas prioritariamente eu falo da Globo, porque esses horários praticados, principalmente o das 9h30 da noite, são horários praticados a pedido da Globo, tá? E aí eu duvido que pensando no dinheiro, pensando no lucro, pensando na audiência, eu duvido, sinceramente, que a Globo vá aceitar uma mudança de horário. Talvez outras emissoras possam até aceitar uma Cazé TV no YouTube, a Record, né? Se bem que eu acho que a Record também entra no mesmo problema da Globo. Como é que você vai colocar uma partida, sendo que essa partida vai atrapalhar o horário da Fazenda, o horário do reality show atual, a Casa do Patrão? Como é que vai atrapalhar a programação? Já está tudo certo, né? Tudo bem amarrado.
e está tudo muito bem amarrado há mais de 30 anos. Então, vocês acham que as emissoras, depois que essa reunião chegar nelas, elas vão aceitar uma mudança de um horário que já está consolidado e que dá lucro para elas? Eu acho que não. Então é por isso que lá no início eu coloquei aspas, porque a reunião foi muito satisfatória, pelo menos o tema que foi trazido foi muito satisfatório para mim. Mas no geral, a gente sabe que o público é o que menos importa nesse momento. O que mais importa, infelizmente, é o interesse das emissoras, é o interesse de quem detém os direitos de transmissão. Vamos ver qual vai ser o futuro disso. Eu, sinceramente, gosto dessa mudança de horários. Outra coisa que ficou bem claro também na matéria do GE é que foi levado em consideração o exemplo das principais ligas. O Campeonato Brasileiro é a única liga no mundo que tem jogos tão tarde. Nenhuma outra liga no mundo tem jogos tão tarde da noite quanto a Liga Brasileira. Então, isso também serviu como exemplo para que essa reunião chegasse nesse momento. E aí, eu mais uma vez faço a pergunta: será que Globo, Record, Cazé TV, Prime Video, emissoras que não botam nem emissoras e streamings que não botam nem um centavo aqui neste canal, alô, vamos fazer uma parceria? Né? Vamos fazer um bem bolado aí, né? Algum conteúdo e tal, né? Mas será que elas realmente vão aceitar essa mudança de horário? Eu, sinceramente, gostaria muito que elas aceitassem, porque ajuda o povo brasileiro. E a razão de ser do nosso futebol é o povo brasileiro. Os clubes são importantes? São, mas juntos os dois clubes, numa partida de portões fechados, será que vai dar certo? Não vai, porque o principal motivador do futebol brasileiro é o torcedor, somos nós. Então, tomara que nas cenas dos próximos capítulos a gente tenha de fato uma solução satisfatória para a segurança do torcedor, para que o torcedor tenha tempo de ir num jogo de futebol e também chegar em casa para descansar e no dia seguinte ter um bom dia de trabalho, comemorando a vitória do seu clube ou então com a cabeça inchada porque o seu clube perdeu. Menos o Botafogo, porque o Botafogo não pode perder para ninguém. Simples assim. Deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou das minhas opiniões. Comenta o motivo de você ter gostado, onde foi que você concordou. Comenta tudo aqui embaixo. Se você chegou até o final, se inscreve no canal, torne-se um amigo do Memória Alvinegra. Vamos chegar junto a 13.400 inscritos por aqui, beleza? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.